Alguém que você ama tem mudado ultimamente, não de forma barulhenta ou óbvia, mas com mudanças sutis e silenciosas, perdendo o interesse por comida, dormindo mais ou parecendo um pouco menos presente. Muitas vezes, imaginamos que a morte chega de forma repentina na velhice. Um ataque cardíaco, uma queda, uma última visita ao hospital. Mas, na realidade, o corpo costuma sussurrar muito antes de gritar. Existem pistas, sinais suaves, avisos. E eles podem começar até um ano antes da vida chegar ao seu capítulo final. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas não comenta. Esses sinais são fáceis de ignorar. Eles se parecem com o envelhecimento normal. Não, parecem urgentes no início. E quando finalmente conectamos os pontos, o momento de verdadeiramente nos prepararmos, de criar memórias, de dizer o que importa, talvez já tenha passado. Então hoje, vamos ter uma conversa silenciosa, mas poderosa, uma que pode ser difícil, mas que talvez traga paz, consciência e até um pouco de fechamento para quem estiver assistindo. Vamos percorrer 5 sinais sutis, mas sérios, que muitas vezes aparecem no último ano de vida. Eles não estão aqui para te assustar. Estão aqui para te ajudar a reconhecer, compreender e responder com amor. Se você é filho, filha, cônjuge ou amigo, este vídeo é para você. E se você está nos seus 60, 70 anos ou mais, este vídeo também é para você. Porque a morte não é algo contra o qual lutamos. É algo para o qual nos preparamos, com sabedoria, clareza e compaixão. Então, prepare uma xícara de chá. Sente-se em um lugar tranquilo. Vamos começar, gentilmente. Sinal número 1. Perda de peso significativa e sem explicação. A perda de peso em idosos costuma ser ignorada. Ela só não tem tido tanta fome ultimamente. Ele está diminuindo com a idade. Isso é normal, não é? Mas quando o peso começa a sumir, quilos indo embora sem esforço, pode ser mais do que apenas envelhecimento. Pode ser o corpo sussurrando que algo mais profundo está acontecendo. O que observar? Roupas largas que antes ficavam justas. Cinto que de repente precisa de um novo furo. Refeições deixadas pela metade. Uma mudança no apetite que parece diferente. Não apenas estou satisfeito, mas não estou com fome nenhuma. A perda de peso involuntária, especialmente quando combinada com fadiga ou fraqueza, pode ser um sinal precoce de que o corpo está desacelerando seus processos metabólicos. Isso significa que ele já não absorve nutrientes como antes. A digestão fica mais lenta, a massa muscular diminui, os sistemas vitais começam a conservar energia ao invés de gastá-la. E aqui está o ponto-chave. Mesmo que você tente resolver oferecendo comidas favoritas e shakes de proteína ou palavras de incentivo, o peso continua caindo. Isso é um sinal de alerta. Por que isso acontece? O corpo pode estar entrando em catabolismo, quebrando músculos para obter energia. Doenças silenciosas como câncer, insuficiência cardíaca ou renal podem estar corroendo a saúde aos poucos. O cérebro para de enviar sinais de fome. A comida já não tem o mesmo sabor. Ou o declínio emocional, como a depressão, reduz a vontade de comer. O que você pode fazer? Não pressione ou faça a pessoa se sentir culpada por não comer. Isso costuma ter o efeito contrário. Foque em pequenas refeições ricas em nutrientes que ela realmente goste. Ofereça alimentos macios, fáceis de mastigar. Priorize a hidratação. Isso costuma ser esquecido. Comemore pequenas vitórias. Algumas mordidas, um sorriso durante a sobremesa, um momento compartilhado à mesa. E o mais importante, entenda que isso não se trata apenas de comida, é sobre dignidade, conforto e permitir que o corpo faça o que sabe fazer. Você notou mudanças no apetite de alguém que ama ou cuida? Conte pra gente nos comentários. Às vezes, compartilhar ajuda outros a perceberem que não estão sozinhos. Sinal número 2, fadiga extrema e fraqueza. Há um tipo de cansaço que não passa com uma boa noite de sono, não melhora com um café, não desaparece com descanso. É uma exaustão profunda que se instala nos ossos, nos músculos e até no espírito. E muitas vezes é um dos primeiros sinais de que o corpo está começando sua etapa final.
Como se manifesta? Levantar da cama exige esforço. Subir um pequeno degrau parece escalar uma montanha. Tarefas simples, como vestir-se ou tomar banho, viram grandes desafios. O idoso passa boa parte do dia deitado, com olhos semicerrados, mesmo sem estar dormindo. Esse tipo de fraqueza não é preguiça, não é desânimo comum. É o corpo economizando energia para manter os órgãos essenciais funcionando. O coração bombeia com mais lentidão. A circulação diminui, os músculos recebem menos oxigênio e, com isso, o corpo começa a priorizar. Não vamos gastar com movimento, vamos preservar o que importa. O que causa esse cansaço profundo? Declínio cardíaco e pulmonar, menos oxigênio, rins mais fadiga, perda de massa muscular. O corpo já não consegue sustentar o peso como antes. Desaceleração do metabolismo, menos energia produzida, menos energia disponível. Processos de doença, invisíveis, doenças crônicas silenciosas, como insuficiência renal ou câncer. O impacto emocional. Esse cansaço não é só físico. Muitos idosos começam a se sentir frustrados por não conseguirem fazer o que antes era fácil. Outros se sentem envergonhados por precisar de ajuda constante e, aos poucos, se retraem. Eles deixam de conversar, param de fazer suas atividades favoritas. E não porque não querem, mas porque simplesmente não têm mais energia. O que a família pode fazer? Evite frases como "você precisa se esforçar mais" ou "você precisa se movimentar". Ofereça presença, não pressão. Respeite os limites. Um banho pode cansar mais do que um dia inteiro de trabalho. Traga conforto. Almofadas, música suave, silêncio, tudo isso ajuda. Transforme o tempo em momentos. Um carinho nas mãos, uma leitura em voz alta, um silêncio compartilhado. Lembre-se, quando o corpo começa a se preparar para o fim, ele entra em modo de preservação. Forçar a atividade não ajuda. O que ajuda é a aceitação com amor. É nesse momento que conversas profundas acontecem, mesmo sem muitas palavras. É aí que o toque vale mais que 1000 discursos. E é nesse silêncio que muitas vezes nasce a paz. Se você está achando esse conteúdo útil ou importante, comente aqui abaixo com a palavra cuidado. Isso nos ajuda a entender que você está conosco nessa jornada. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer parte da nossa comunidade. Agora que falamos sobre o corpo, vamos falar sobre a mente. Porque às vezes, os primeiros sinais vêm não da força física, mas da forma como a pessoa pensa, lembra e sente. Vamos para o sinal número 3. Confusão cognitiva e isolamento emocional. Às vezes, o corpo continua firme, mas a mente começa a se afastar. Você nota algo diferente nos olhos da pessoa, um olhar vago, palavras que se repetem, momentos em que ela parece longe, mesmo estando ali. Essas mudanças podem parecer sutis no começo, mas são, muitas vezes, um dos sinais mais profundos de que a vida está chegando ao fim. O que observar? Esquecimento de nomes, datas, lugares, dificuldade em acompanhar uma conversa, confusão sobre onde está ou que dia é, perda de interesse em falar. Participar, interagir, mudança súbita de humor, mais irritação, apatia ou tristeza. É importante entender que isso não é ficar chato ou rabugento. É o cérebro diminuindo o ritmo, como todo o resto do corpo. O que acontece no corpo? A circulação cerebral enfraquece. Menos oxigênio e nutrientes chegam ao cérebro. A capacidade de processar informações diminui. Emoções ficam confusas, difíceis de expressar. Memórias recentes desaparecem, enquanto lembranças antigas podem voltar com força. Muitas vezes, a pessoa se cala, se isola em silêncio. Ela não está rejeitando a família, ela está tentando entender o que está sentindo, ou talvez não sentindo mais com a mesma clareza. O impacto para a família é doloroso. Você pode sentir que está perdendo alguém que ainda está vivo, que a pessoa que você conhece está desaparecendo, um pouco por dia. Mas é nesse momento que o amor mais puro aparece, não pelo que a pessoa faz, diz ou lembra, mas por quem ela é, mesmo em silêncio. Como apoiar? Fale com calma, olhando nos olhos. Use o toque, uma mão nas costas, um carinho no rosto.
Traga fotos antigas, músicas da juventude, cheiros familiares. Evite corrigir ou insistir quando esquecer algo. Acolha o silêncio. Às vezes, é nele que nasce a conexão. Mesmo quando a mente falha, o coração sente. Mesmo quando as palavras se vão, a presença se faz ouvir. Um exemplo real. Uma filha me contou certa vez que sua mãe parou de falar. Ficava olhando para o nada, mas sempre que a filha colocava a música favorita dela, um bolero antigo, os olhos se enchiam de lágrimas. Ela não dizia nada, mas ela estava ali, sentindo, amando. Você já passou por algo assim? Já teve a sensação de que alguém que você ama está ali e não está ao mesmo tempo? Se quiser, compartilhe nos comentários. Às vezes, falar alivia e você pode ajudar outra pessoa a entender o que está vivendo. Falamos sobre o corpo, falamos sobre a mente. Agora, vamos falar sobre os sinais invisíveis que o sistema imunológico dá quando já não consegue mais proteger quem amamos. Vamos para o sinal número 4. Infecções frequentes e cicatrização lenta. Imagine que durante toda a sua vida, seu corpo foi como um exército, pronto para lutar contra vírus, curar feridas, proteger você silenciosamente. Mas com o passar dos anos, esse exército vai se cansando e muitas vezes um dos sinais mais claros de que o corpo está chegando ao fim da batalha é quando as defesas começam a falhar. O que observar? Resfriados que duram muito mais do que antes, infecções urinárias recorrentes, pneumonia, tosse persistente ou febre sem motivo aparente, pequenos cortes ou feridas que demoram a cicatrizar, pele sensível, que machuca com facilidade. No começo, esses sintomas parecem coisas da idade, mas quando se tornam repetitivos ou demoram muito para desaparecer, eles devem ser levados a sério. O que está acontecendo por dentro? O sistema imunológico perde a força, os soldados do corpo estão menos ativos, a circulação mais fraca leva menos oxigênio e nutrientes às células. A regeneração celular desacelera. O corpo não consegue mais se reparar com a mesma eficiência. Infecções simples se tornam perigosas porque o corpo não tem reservas suficientes para reagir. Muitas vezes, até os antibióticos parecem não funcionar como antes. O corpo leva semanas para melhorar do que antes levava dias. E às vezes, nem melhora totalmente. Atenção redobrada. Um sinal muito comum, mas pouco falado, é quando o idoso fica mais confuso ou sonolento após uma infecção, mesmo sem febre. Isso pode ser uma infecção urinária silenciosa, um início de pneumonia, um problema intestinal. Para pessoas mais velhas, a febre nem sempre aparece. O que aparece é a queda súbita de energia, lucidez ou apetite. Como cuidar com sabedoria? Fique atento a qualquer mudança no comportamento após doenças simples. Hidrate sempre. A desidratação agrava infecções. Mantenha a pele limpa, seca e bem cuidada. Mude a posição do corpo com frequência para evitar feridas de pressão. Aplique pomadas cicatrizantes e observe feridas pequenas com atenção. E mais do que isso, converse com o médico sobre o momento certo de mudar o foco de cura para conforto. Nem sempre a melhor decisão é lutar com mais remédios. Às vezes, a melhor decisão é dar mais qualidade ao tempo que ainda resta. É difícil ver alguém que você ama ficando doente com frequência. Você quer ajudar, quer salvar, quer ver aquela pessoa forte de novo, mas às vezes o mais bonito que você pode fazer é segurar a mão e ficar ao lado, porque o que mais cura nessas horas é a presença amorosa. Você já passou por uma situação em que percebeu que seu ente querido estava pegando infecções com mais frequência? Se quiser, compartilhe nos comentários. Seu relato pode abrir os olhos e o coração de alguém que está vivendo a mesma dor em silêncio. E agora chegamos ao último sinal, talvez o mais visível, mais impactante e mais assustador para quem está por perto. Vamos falar sobre o que acontece quando a respiração muda e a circulação começa a se apagar. Sinal número 5. Mudanças significativas na respiração e na circulação. Talvez esse seja o sinal mais visível e, para muitos, o mais difícil de testemunhar.
a respiração muda, fica mais lenta ou mais rápida, ou simplesmente irregular. O peito sobe e desce em ritmos diferentes, às vezes com pausas longas entre um suspiro e outro, e em paralelo, o corpo começa a esfriar nas extremidades. Mãos, pés, nariz. A pele pode ficar mais pálida, azulada ou com manchas arroxeadas. São sinais claros de que a circulação está se concentrando apenas nos órgãos vitais. O que observar? Respiração curta ou ofegante, mesmo em repouso. Ritmo respiratório irregular, alternando entre rápido e muito lento. Ruídos na respiração, como um gorgolejo suave, chamado respiração com secreção terminal. Mãos e pés frios, pele manchada ou com coloração azulada. Dificuldade para deitar-se totalmente, preferindo ficar semi-sentado para respirar melhor. Essas mudanças podem começar de forma sutil, um suspiro mais pesado, uma respiração pela boca. Um comentário como, tô meio sem ar hoje, e com o passar das semanas, tornam-se mais frequentes, mais nítidas. O que está acontecendo no corpo? O coração bombeia com menos força, reduzindo o fluxo sanguíneo. Os pulmões perdem eficiência, acumulando secreções. O sistema nervoso autônomo começa a falhar, afetando o ritmo respiratório. O corpo desliga áreas menos essenciais para focar no que resta. Não é dor. É um tipo de desligamento suave, em que o corpo começa a se preparar, naturalmente, para o descanso final. Como aliviar o desconforto? Elevar o tronco com travesseiros ou usar uma poltrona reclinável. Usar um umidificador no quarto para aliviar a respiração. Oferecer pequenos goles de água ou gelo para refrescar a boca. Evitar ambientes abafados. Manter o local ventilado. Em alguns casos, oxigênio suplementar ou medicamentos prescritos podem ajudar. E o mais importante, fique por perto, fale com calma, toque com carinho e não tente corrigir a respiração, apenas acompanhe com amor. É comum que nos últimos dias o padrão de respiração mude de vez. Às vezes a pessoa fica por minutos em silêncio e então respira de novo. Essas pausas longas são chamadas de respiração de Cheyne-Stokes e indicam que o corpo está muito próximo do fim. Não se assuste. Respire junto, segure a mão e, se puder, diga aquilo que o coração ainda carrega. Já presenciou essas mudanças em alguém próximo? Você não está sozinho. Milhares de famílias passam por isso todos os anos. Se quiser compartilhar algo aqui nos comentários, este espaço é seguro. Aqui cada palavra é acolhida com respeito. Falamos de sinais físicos, de mente e emoção, de silêncio, de presença e de cuidado. Agora, vamos refletir sobre tudo isso juntos na nossa conclusão. Agora que caminhamos juntos por esses 5 sinais, você talvez esteja se perguntando, e agora? O que eu faço com tudo isso? A verdade é que não existe uma resposta perfeita, mas existe um caminho mais leve, um caminho com menos medo e mais presença. Vamos recapitular com calma. Sinal 1, a perda de peso que parecia inofensiva, mas era o corpo avisando que algo mais profundo estava acontecendo. Sinal 2, o cansaço inexplicável, que não é preguiça, mas o corpo dizendo, já estou cansado de lutar. Sinal 3, a mente que começa a se afastar, não porque quer, mas porque está se preparando para descansar. Sinal 4, as infecções que insistem, os pequenos machucados, que não cicatrizam mais como antes. Sinal 5, a respiração que muda, a circulação que se recolhe, o corpo que começa a se apagar, como uma vela que queima suavemente até o fim. Esses sinais, sozinhos, não significam que o fim está amanhã, mas, juntos, eles são um convite à consciência, ao cuidado, à despedida com amor. O que mais importa agora? Estar presente, olhar nos olhos, ouvir, mesmo quando a outra pessoa já não fala, segurar a mão, mesmo quando ela já não aperta de volta, dizer eu te amo, mesmo quando a resposta for apenas um olhar vago, porque no fim da vida, o que mais cura não são os remédios, é a presença, é o perdão, é o silêncio compartilhado, é o amor que se transmite sem palavras, uma carta para quem está assistindo. Se você está cuidando de alguém que está partindo, você é um farol de luz.
Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem saber o que fazer, você está ali. E isso já é tudo. Se você é a pessoa que está vivendo esses sinais em si mesmo, saiba que você não está sozinho. Você é visto, respeitado e ainda é muito amado. E se você não está passando por isso agora, mas está aqui por sabedoria, por compaixão, você está se preparando para um dos momentos mais humanos da vida, o momento de deixar partir. Um momento de esperança. Muitos dizem que falar da morte é triste, mas talvez não seja. Talvez seja apenas falar da vida com mais verdade. Quando reconhecemos que o tempo é finito, passamos a valorizar mais cada gesto, cada refeição juntos, cada memória resgatada, cada sorriso, mesmo frágil. Falar sobre a morte não é desistir da vida, é abraçar o que ela tem de mais precioso, o agora. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se ele te trouxe clareza, consolo ou apenas a sensação de que você não está sozinho, deixe um comentário abaixo. Compartilhe uma lembrança, uma homenagem ou simplesmente uma palavra de carinho. E se você acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe. Às vezes, um vídeo como este chega exatamente quando alguém mais precisa. Inscreva-se no canal. Estamos aqui para caminhar com você em cada fase da vida. Na saúde, na sabedoria e sim, também na despedida. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais vida, mais cuidado e mais amor.